Trazendo aqui algum esclarecimento sobre os últimos dias e o dia do Senhor. Vamos ler lá em Atos do capítulo 2, quando o apóstolo Pedro explica para aquela multidão o que estava acontecendo, porque eles estavam falando em outras línguas naquele dia de Pentecostes, que é praticamente 7 semanas, 49 dias depois da Páscoa, logo depois, praticamente 9 a 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Ele explica então sobre os últimos dias e o dia do Senhor. Ele usa essas duas expressões. Versículo 17: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Que coisa tremenda! Aqui ele está invertendo, porque geralmente o jovem é sonhador e já os velhos é que têm visão, têm sabedoria, têm entendimento, já passaram por experiências. Mas o que vai acontecer nos últimos dias, pelo derramamento do Espírito do Senhor, os jovens serão amadurecidos e os mais velhos serão rejuvenescidos. Os mais velhos voltarão a sonhar e os mais jovens, eles terão entendimento, sabedoria, vivência, tudo pelo Espírito Santo. Até os meus servos e as minhas servas, sobre eles derramarei do meu Espírito e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o extenso e glorioso dia do Senhor. Naquele dia, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele está falando então de últimos dias. A Bíblia também chama esse tempo de plenitude dos tempos. Chama também de tempo dos gentios. Então, últimos dias é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Começou os últimos dias com a primeira vinda de Cristo e vai se encerrar os últimos dias com a segunda vinda de Cristo. Notem que não são dias de 24 horas, mas aqui está se falando de milênios. Agora ele está falando também de um dia, o dia do Senhor. Um extenso dia. O dia do Senhor. E glorioso dia. Está falando então da implantação do reino de Deus aqui na terra. Apocalipse 20 fala especificamente deste dia, o dia do Senhor. O dia em que Jesus vem para implantar seu reino, aquilo que nós oramos, com expectativa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Um dia de 1000 anos, um milênio, onde Satanás vai ser preso, onde Jesus vai implantar o seu reino, vai governar o mundo com justiça, os povos com equidade. Então, esse dia, o dia do Senhor, ou o milênio,
ele começa com a segunda vinda de Cristo, com a prisão de Satanás, e termina com o juízo final. A Bíblia diz que no final do dia do Senhor, ou no final do milênio, Satanás será solto novamente e conseguirá de novo enganar as nações e reunir as nações contra Cristo e o seu governo. Mas aí descerá fogo dos céus e consumirá a todos, e os céus e a terra desaparecem, como está escrito ali em Apocalipse 20. Satanás é lançado no Geena ou no lago de fogo, onde será atormentado de dia e de noite para todo sempre, e aí se instala o juízo final. Aí a Bíblia diz que há uma segunda ressurreição. No começo do grande dia do Senhor, na vinda de Cristo, há a primeira ressurreição. Aqueles que morreram crendo, aqueles que morreram acreditando em Cristo, crendo em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão com novos corpos, não haverá mais dor, não haverá mais morte para eles. As primeiras coisas já são passadas. E aqueles que estiverem vivos, que creem no Senhor, serão transformados. Isso que é mortal, esse corpo que é mortal, se revestirá da imortalidade. Este corpo que é corruptível, que adoece, que envelhece, que perde as forças, ele se transformará num corpo incorruptível, e Jesus implantará o seu reino então. Aquilo que Paulo fala, a coroa da justiça me está reservada para aquele dia, o dia do Senhor, onde reinaremos os que cremos, os que perseveram até o fim nos princípios de Deus, os que não se deixam envolver pela iniquidade presente, pela impiedade presente, pelo engano presente. Eles governarão o mundo com justiça junto com Cristo. Os outros mortos não reviveram, como diz as Escrituras Sagradas, mas só no final do dia do Senhor. Aí céus e terra desaparecem, e a Bíblia diz que há uma segunda ressurreição para o juízo final. E os mortos serão julgados, os demais mortos, os demais que não ressuscitaram na primeira ressurreição, na vinda de Cristo, eles serão julgados por suas obras, por seus feitos, seus bem-feitos ou mal-feitos. E eu creio, existe alguns ali que estão escritos no livro da vida e que também serão livres do Geena. Os demais serão jogados no lago de fogo que queima com enxofre, e padecerão por dia e noite durante toda a eternidade.